Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 38. Nós escolhemos um pouquinho até o 45, porque queria meditar com mão nesse versículo. Evangelho segundo escreveu Mateus, ou então Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 12, versículo 38. Quem está conosco? Amém? Amém. Glória a Jesus. Diz assim o Espírito do Senhor: então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, dizendo: Mestre, dizemos vem da tua parte algum sinal. Fala comigo, algum sinal. Algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Versículo 40. Com Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 41. Os ninivitas receberão do juízo com esta geração me condenarão, porque não se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Fala comigo, quem é maior do que Jonas? Quem é maior do que Jonas? Glória a Deus. 42, estamos quase chegando no 45, temos nossa leitura. E 42 diz assim: a rainha do meu dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E esse que está aqui, quem é maior do que Salomão? Fala comigo, está aqui. Está aqui. Quem é maior do que Salomão? Quem é maior do que Salomão? Inclusive, 43, e quando o espírito imundo pensa em um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. 44, então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, achando-a desocupada, fabrita e adornada, então vai e leva consigo outros espíritos do que ele, e quando habitam ali, e são os últimos estados desse homem piores do que os derradeiros, outra visão, do que os últimos. Assim acontecerá também a esta geração má. Palavra do Senhor. Como teu assento, dando glória, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem palma da palma, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, considerações, brevemente. Digamos que estou feliz de estar no meio dos irmãos. E lá vão alguns anos, eu estou a tremer nesse momento, nunca mais tive o privilégio de subir no púlpito da nossa casa para poder ministrar o Evangelho de Cristo. Mas Deus é bom, pela sua graça, nos concedeu a oportunidade, então, pelo convite dos nossos irmãos, a ver ao departamento de intercessão. E também dizer aqui nas considerações a nossa coordenadora do departamento que está presente, por motivo de serviço. Então, ela estaria cá, mas aconteceu um incidente, a colega, na qual trabalha em uma secção, foi operada. Então, ela foi cobrir a colega dela para agilizar o processo laboral. Amém? Então, essa é a ausência da nossa coordenadora, que deu as suas considerações e satisfações, mandou comunicar um pouco assim. Amém? Então, amados irmãos, e também agradecer ao conselho da igreja, pastores, e digamos que palavras faltam, porque eu sou filho daqui de casa, cresci aqui me fiz homem, me fiz servo aqui, pela ajuda de vários servos do Senhor, e estamos a crescer a unidade da fé em Cristo. E não só também fora dessas portas, tem servos, e fizemos servos também. Amados irmãos, Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Deus abençoe mesmo a todos. Quero agradecer aos meus irmãos de missões, irmão João Carlos, irmão Marcos Barcelas, um pouquinho também. Deus abençoe o servo do Senhor. E meus companheiros de rua, de evangelismo e missões, Deus abençoe o mês e o resto. E também agradecer ao Senhor por permitir que cada um fizesse aqui dia de Deus. Amém? Amém. Amados, em prática, aqui temos
tema: livrai-vos desta geração perversa e entenda os sinais. Amém? Amém. Repito o tema: livrai-vos desta geração perversa e entenda os sinais. Jesus, após ter saído da Galileia, ouviu que João Batista foi preso. Jesus então foi pregar o evangelho da Galileia. E a primeira mensagem de Cristo no seu ministério, em contexto bíblico, o ministério terrestre de Jesus, enquanto andaria, Jesus era um ser andarilho, ele andava por vários lugares pregando a boa nova do reino de Deus. E nesse contexto, amados irmãos, encontramos uma circunstância em que Jesus conversa com os fariseus e os saduceus, que eram líderes na época, religiosos, líderes que observavam a lei de Moisés. Como o irmão ler Mateus capítulo 24, todo ele, versículo 1 até o versículo 15, vai entender que Jesus se direciona até os fariseus, que eles mostravam ser observador da lei, ou intérprete da palavra do Senhor, mas infelizmente não praticavam a própria palavra. Com esse grupo de fariseus, dentro desse contexto que nós vemos, eles também se encaixam, se encontram também aqui. Bom, Jesus abre essa parábola, esse ensino, essa ilustração, para dar a conhecer o que estava acontecendo na época. Primeiro, eles se aproximavam de Jesus. Mateus capítulo 12, no seu versículo 1. E como alguns escribas e os fariseus tomavam a palavra, se aproximavam até Jesus dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Amém? Queremos ver um sinal para tua parte. Jesus, na sua réplica, na sua resposta, ele diz: sinal nenhum haverá para essa geração, primeiro, perversa e adúltera. Amém? Amém. É a classificação, é o estado deste grupo que se encontrava ao ensinar. As escrituras também não praticavam. O primeiro estado eram perversos e eram adúlteros. E o adúltero aqui, irmãos, não é uma perspectiva física. Adultério aqui, amados irmãos, não é uma perspectiva física. E todo mundo sabe que quando você diz Jesus, sabe que um homem casado, comprometido, ele não pode ter um outro relacionamento, não pode manter uma relação extraconjugal dentro da sua relação oficial com o Senhor. E nós, como igreja, nós cremos como doutrina, nós não somos a favor da monogamia, nós não somos a favor da poliandria. Não é? Que uma mulher pega mais do que um homem, nós não somos a favor disso. Porque a palavra assim diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 21 em diante, em Mateus capítulo 19, versículo 5 em diante, para que o homem deixar seu pai e sua mãe, e vai se unir com a sua única muito digna esposa, e tornarão uma só. Uma só. Então, aqui temos base bíblica para dizer que a igreja não apoia o adultério. Amém? Não apoia, nem nossa doutrina. Aqui nesse texto encontramos um caso de adultério. Então não é adultério físico. Não é um adultério físico. É um adultério espiritual, segundo o contexto bíblico. Amém? Então esses fariseus não só eram uma geração má, mas também eram uma geração adúltera. E não vejamos o caso de Oséias, alguém consulta as escrituras, Oséias capítulo 1, versículo 9 fala que havia uma mulher, Oséias casou com uma mulher de prostituição, uma mulher adúltera, chamada Gomer, com aquela mulher vivia debaixo da prostituição. Com o tempo ele figura a Oséias dizendo: Oséias, o primeiro filho que você vai ter com essa mulher vai chamar o seu nome como Israel me abandonou, como Israel que está a se prostituir, um adultério espiritual. Em Oséias capítulo 1, versículo 1 a 5, o irmão pode consultar. É um caso de adultério espiritual. Ou seja, o povo de Israel
estava a colocar o Deus da terra, o Deus do céu, com outros deuses. Então isso é se prostituir diante de Deus. Amém? Então Deus chama essa geração de adúltero. E ela pede um sinal. Entrando mais a fundo no contexto desse texto que nós lemos, que a intenção original do autor de querer dizer para um povo judeu, um povo israelita, no seu contexto antropológico, no seu contexto cultural ou histórico, era para um israelita, se você viesse de Deus, você teria que ter um sinal. Amém? Teria que mostrar um sinal. Não queremos ver se você realmente é de Deus. Mostra-nos um. Amém? Amém. Mostra-nos um Sinal. Era assim, era cultural, irmão Menezes. Era cultural, era cultura. Não basta só ser de Deus. Você tem que mostrar um sinal que você vem de Deus. Vamos só para o Novo Testamento, João capítulo 3, versículo 1 a 5. Havia um homem de fariseus cujo nome era Nicodemos, príncipe dos judeus. Veio perto de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, nós sabemos que você vem de Deus e que ninguém pode fazer os sinais se Deus não estiver com ele. Não entendeu o contexto, não? Amém? Eles queriam o quê? Sinais. Amém? Queriam sinais. E o bonito, irmão, nesse contexto bíblico, Jesus pode dizer que não, eu não vou dar outro sinal, a não ser o sinal do profeta em Jonas. Amém? A não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus fala aos fariseus, aos saduceus, que interpretavam a palavra, mas não andavam na palavra. Eu não vou dar outro sinal, a não ser aquele sinal do profeta Jonas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Como é que contar essa história? Diz a palavra que Jonas, por ter fugido da presença, ele foi levado para pregar em Nínive, porque Nínive era um povo como Sodoma e Gomorra, era um povo como moços e moças que ficam se prostituindo para os ídolos, ofendendo o templo, a imagem de Deus. Então Jonas vai pregar para Nínive. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Diz a palavra que ele, depois de ter tido aquela toda a história, quero pegar aqui um trecho. Ele diz a palavra que Jonas foi lançado do navio para o mar, e lá Deus providenciou, ficou 3 dias no ventre, na barriga de uma baleia. Amém? Jonas ficou preso quantos dias? 3 dias. Amém? Na barriga de uma baleia. E Jesus aqui aplica a dizer: eu não vou mostrar outros sinais, a não ser o sinal do profeta Jonas. E para o mistério que ele fala para nós. Amém? Como Jesus quer dizer com essas palavras: Mateus, vem! Mateus, o que você quer reclamar nesse texto? Aleluia! Como os 3 sinais, irmãos, como simbolismo, os 3 dias que Jonas ficou no ventre da baleia, chama-se os 3 dias de morte de Cristo. Amém? Quando Deus pega Jonas da baleia, lança para a terra, chama-se a ressurreição de Cristo. Porque ele aqui vai tratar da morte e ressurreição de Cristo. Aleluia! E era isso que os fariseus não entendiam, não encobriam na cabeça dele. Vamos levar outro contexto para que não entenda esse versículo 38. João capítulo 8, Jesus vai falar com os fariseus. Versículo 31. E Jesus dizia aos fariseus, aos judeus que tinham nele: se vocês ouvirem a minha palavra e obedecerem, vocês serão meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se pois o Filho de Deus, Cristo, vos libertar, vocês vão ser livre. No versículo 42, fala a Bíblia. Cristo fala: então as palavras do Senhor não estão se cumprir em vocês. As minhas palavras não estão em vocês. As minhas palavras não estão em vossos corações, ó fariseus, ó judeus. Porque vocês querem me matar, porque eu me falei a verdade. Bom, esse é o estado, irmão, desse
contexto que Jesus está falando sobre os fariseus. Como está neles? Primeiro impediam para que o evangelho penetrasse suas vidas. A esses, Jesus chama de geração que? Má e adúltera. Geração perversa e adúltera. Amém? Está pedindo sinal, mas para de para mim é Cristo. Jesus maravilhoso. É muito sinal que vão pedir, mas não tem compromisso ser com pessoa de Cristo. Esse é o estado dessa geração perversa e adúltera. Nesse contexto, para todo israelita, era necessário, era a cultura deles. Se realmente o servo prega o evangelho, vive o evangelho, é líder espiritual, é líder local, congregacional, ou central, ou ministerial. Se realmente você, para um judeu, você teria que provar como um sinal. Vamos lá viajar para o Velho Testamento. Diz a palavra em Êxodo, capítulo 4, no seu versículo 1 até o versículo 9. Veja quando chega aqui a Moisés: Moisés, meu servo, vai para libertar meu povo. Ele falou: Senhor, eu vou libertar teu povo. Eu não sei como eu vou. Não sei a maneira como é que eu posso libertar teu povo. Deus falou para Moisés: eu vou pegar sinais. Amém? Quem vai comigo é Êxodo 4, versículo 1 a 9. No versículo 9 de Êxodo, Deus falou que não, eu vou te dar o primeiro sinal. Se eles não têm o primeiro sinal, eu vou te dar o segundo sinal. Se não der o segundo, vou te dar o terceiro. São quantos sinais? 3. Amém? Primeiro Moisés: o que que tem na tua mão? Senhor, pega o cajado, joga para o chão. Moisés pega o cajado e joga para o chão. E aí vira uma serpente. É isso, irmão. Essa é o texto que fala, né? Ele vira uma serpente. E com o poder de Deus manifesto a Moisés. Moisés pega na pomba, na cauda da serpente. Moisés pegou. E o cajado da serpente voltou a ser cajado. Primeiro sinal. Moisés, vou te dar o segundo sinal. Põe a tua mão sobre o peito. Moisés pegou a mão, colocou sobre o peito. E quando virou, viu a mão estava aqui leprosa. Cheia daquele lepra. Sinais milagrosos. Amém? Portanto, você buscar o contexto cultural para que não situa no texto o que Jesus quer dizer com esse versículo. Amém? Bom, o terceiro sinal, meu irmão, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 9. Deus falou a Moisés: se não creem nesses dois sinais, eu vou privar o terceiro sinal. Amém? Vou privar o terceiro sinal. Prende o machado, bate na água do rio. Amém? E batendo na água do rio, a água vai se transformar em sangue. Amém? Bom, era esse, irmão, o contexto que isso queria dizer. Por que um sinal? Porque Deus, não é? Queria dar sinal. Porque na mentalidade do povo judeu, na mentalidade do povo hebreu, eles, ao predicavam alguém de Deus, seria predicado, seria provado que você vem de Deus se você carrega o sinal. Amém? Fala para mim: precisamos dos sinais. Precisamos dos sinais. Precisamos dos sinais. Aleluia! Só que ao longo do contexto, amados pastores, diz a palavra que Jesus fala que eu não vou dar outro sinal a não ser o profeta Jonas. E o sinal do profeta Jonas é em paralelo à vida e a morte e a ressurreição de quem? De quem? Eu não estou conseguindo compreender o que Deus quer trazer em nossa mente. Amém? Vamos falar de sinais. Vamos estudar assim o versículo 38 para os dois irmãos. Mateus capítulo 12, versículo 30 e... devagarinho, vamos chegar lá. Diz assim, versículo 39: mas Jesus respondeu a eles: a uma geração má e adúltera pede um sinal, porém eu não lhes darei outro sinal a não ser do profeta. Versículo 40: pois Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também estará quem? O filho
Quantos dias? 3 dias. Aonde? Aonde? Amém. Com Cristo está dizendo, nem um sinal eu vou me dar. O que vocês viram lá em Jonas, prendendo a baleia, o que vocês viram como profecia, se profetizou, aquele sinal que Deus deu é a própria realidade do que vocês vão ver, acontece. Amém? Cristo é o sinal perfeito naquele cenário. Amém? Com Cristo é o sinal perfeito. Eu quero milagre. Nosso milagre é Jesus Cristo. Ele falou, não, vocês viram de Jonas, mas pensa alguém aqui que é maior que Jonas. Aleluia. Vocês ouviram sobre Salomão, a rainha de Seba, saiu do norte, veio para o sul, ouvia a sabedoria de Salomão, que era como sabe na época. Mas tem aqui alguém que é maior que Salomão, mas vocês próprios estão reservados. Aleluia. Estão reservados. Cristo é maior que Jonas. Cristo é maior que Salomão. Por vocês estão reservados. Esse é maior que Salomão. Salomão. Aleluia. Pense um pouco aquela geração que se assemelha à geração perversa. Reserva a Cristo. É fácil pregar. A nossa irmã cantava comigo no princípio. Seja no sofrimento ou na tribulação, farei a sua obra, exaltarei teu santo nome, seguirei para sempre, não irei te deixar. Seguirei para sempre, não irei te deixar. Está lindo. É bonito, irmão. O sofrimento, os sinais de Cristo na tua vida, você vai seguir realmente. Está sofrendo, mas eu seguirei a Cristo. Sabe como Abacuque hoje? Aí para aqui, não lança fogo na vida, todavia eu procurarei. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu procurarei. Serás fiéis aos sinais de Cristo? Essa geração era assim, conhecia a Bíblia, mas porém era perversa, era comia a Bíblia, estudava a palavra, comia a palavra, mas era perversa. É uma geração que vivia debaixo do pecado, vivia em obras podres que não agradavam ao Deus. Geração perversa. É uma geração que tinha a lei mosaica implementada. Se irmão lê Mateus 24, versículo 3, diz a palavra: eles não entram no reino, mas também estão entre aqueles que querem para onde? Presos. É o nome dessa geração que chama. Geração que é perversa. Perversão é o estado destes homens, destas mulheres, diz o texto bíblico. Então não dá sinais. Diz Cristo: o único sinal que vocês vão ver é da minha ressurreição. Que eu vou estar 3 dias debaixo da terra e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Esse é o sinal. Amém? Porque esse era um versículo 38 que nós queríamos refletir com os irmãos. Como Jesus, em seguida, depois de falar sobre os sinais, sobre Jonas, de ficar 3 dias na bacia do peixe, ele vai mais adiante. Vai dizer sobre um contexto espiritual. Não basta a rejeição dos fariseus, a rejeição dos fariseus, dos saduceus, não é apenas uma rejeição carnal, mas envolvia uma influência espiritual. O fato deles rejeitar, não rejeitavam apenas a Cristo, mas havia um espírito por detrás dessa rejeição. Amém? Abra comigo João capítulo 5, no seu versículo 5. João 5, 5. Vamos ler assim, até o 14.
João capítulo 5, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: e estava ali um homem. Vamos junto? Estava ali um homem e havia 38. Se achava o que? Enfermo. E Jesus vendo ele deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Amém? Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: não tenho homem algum, Senhor, que quando a água agita, me leva para aqui. Mas enquanto eu vou, pense outro primeiro além de mim. Amém? Versículo 8 até o 14. Disse Jesus Cristo: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo 9. Logo aquele homem ficou curado e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram aquele que tinha sido curado: é sábado e não te é lícito levar essa cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Versículo 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que pedisse isso? Toma a tua cama e anda. Versículo 13. E o curado respondeu: não sabia quem ele era. Eu não sabia quem ele era, porque Jesus se havia retirado em razão de que naquele lugar havia muita multidão. 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: estás curado, vai e não peques. Jesus lhe curou. Pega a tua cama e vai. Só que quando ele foi, está dizendo a Bíblia, o próprio curado, Jesus lhe encontrou onde? No templo. Amém? No templo. E disse: vai e não peques. Amém? Vai e não peques mais. Será que a enfermidade levou associada ao pecado para que não peque mais ou não? Amém? Nesse contexto envolve pecado. Amém? Envolve o quê? Pecado, porque vai e não peques mais. Amém? Vai e não peques mais. Já no caso de Mateus 12, não envolve pecado. Amém? Não envolve pecado, o contexto é diferente. Mas pegando esse texto de João 5, associado para Mateus 12, nos dá o entendimento que existe pecado que nos leva aos espíritos malignos a nos possuir. Amém? Vai no peques mais. Esse homem foi pego. E Jesus encontrou o templo como liberto. Foi liberto. Porque existe, irmãos, a cada passo que damos para a vida, a passo que nós tomamos, ou é porta que estamos a preparar os demônios em a nossa vida, ou é porta que estamos a preparar que a palavra é. Tem caminhos de mulher associaram, vieram, se converteram a Cristo, mas os caminhos que começaram a tomar é caminho de bruxaria, é caminho de feitiçaria, é caminho de equibanda, é caminho de várias coisas que não tem nada a ver com a vida, morte e ressurreição de Cristo. E essas mulheres padecem, esses homens sofrem. Eu me lembro, nós a fazer uma missão, quando descemos do Zaire para Luanda, fomos de Maria Pia, na segunda secção. Aí depois de Maria Pia há uma secção específica para as irmãs, acho que a mamã Caies trabalha nesse lado da saúde. Tem um lado específico para seres. E temos alguns que estamos acompanhando, não é? Fazer o tratamento dessa mesma enfermidade. Trago aqui apenas sua família ilustrar, não menosprezar eles. E lá quando subimos, no primeiro, no segundo piso, lá vi uma moça correr. Ela fala de pastor. Não sou um pastor, apenas um irmão em Cristo. São de irmão em Cristo. Pastor. Bom dia. Não tem que fazer. Vamos fazer. Eu prego a pessoa, eu prego. Eu não consigo, mas diz-me só onde é que você me encontrou, vou conseguir identificar. Pastor, você lembra naquele dia, você estava num bairro a pregar.
foram abrir a minha casa, nós estávamos com água podre, no esgoto. Sabe que ainda cheira mal, água podre. Voltamos para casa. Senhor, eu não vou voltar mais aí, eu quero água podre. Já não vou pregar mais aqui, não vou mais, Senhor. Abre o meu espírito, nos levanta, vai, eu quero que você alcance aquela vida para mim. Eu quero ela. Irmão, fomos de novo, mesma prática, ela, as primas dela, nos deparam com a podre do esgoto. Voltamos mais lá, depois mais para o podre do esgoto. Voltamos mais lá, depois para o podre do esgoto. Mas depois está difícil. Há uma palavra que nós pregamos aqui, não é aquela palavra, a semente plantou. Amém? Como a semente ficou. Nós fomos usar aquela palavra do semeador, semeamos a semente ficou. Ela cita, lá no hospital, ela citou Gálatas 6, versículo 8. Paulo um dia pregou dizendo assim: aquilo que o homem ou a mulher semear, é aquilo que ela vai colher. Irmão, naquela aflição, ela aflita. Paulo, olha, não estamos a colher o que nós semeamos. Ela colhe aqueles frutos. Era carrão, a paz de carrão, era paz, a paz de paz, era vida perversa, promíscua, era dinheiro, a paz de dinheiro, era prostituição, a paz de prostituição. E Deus nos convenceu a ir naquela casa, bater a porta e pregar o evangelho. Eles rejeitaram a palavra, amém? Rejeitaram o evangelho. É o caso dos saduceus, dos fariseus. Rejeitavam a palavra de Cristo. Rejeitavam Cristo e a palavra, mas queriam ensinar. Ela fala que não, pastor, está a padecer, está a sofrer. Falei, a vida minha mesma de sempre. Aquele que você semeia é aquilo que você come. Ainda hoje, se você crê nessa palavra, se arrepender dos teus pecados, você pode ser salvo. Ela veio, posso me abraçar? Falei, pode me abraçar. Aí com os quebra, me abraçar. Vem, me abraça. Elas me abraçaram, começamos a orar. Começamos a interceder. Semana seguinte fomos já nos cuidados intensivos. Eles estávamos hospitalizados, era pior, era degradado. Então fomos para lá, oramos a favor deles. Vamos para a semana seguinte, a ficha caiu. Peguei elas, partiram para a glória. Mas partiram a salvação. Partiram, morreram salvas em Cristo Jesus. Com esse testemunho, irmão, eu quero aqui, para terminar minha meditação, eu quero aqui terminar dizendo, aqui onde Cristo fala em Mateus 12, versículo 43, que diz: e quando o espírito imundo sai do corpo de alguém, o espírito imundo vai procurar lugares áridos, lugares livres para ele habitar. Aqui tem uma influência espiritual nesse versículo. Está dizendo que quando um demônio, um espírito maligno, demônio é um espírito mau, um espírito perverso. Fala a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, que quando Lúcifer foi expulso do céu, uma terça parte de anjos desceram com ele. E esses anjos, em demonologia, são tratados como demônios que atuam sobre vetores da sociedade. Por esses fariseus, muitos rejeitavam apenas a mensagem, porque queriam rejeitar. Tinha um espírito que lhes impedia que se fosse a palavra. Amém? É assim que está muitas famílias. Jovem não crê espiritualmente. Ninguém prospera espiritualmente. Ninguém marca passo da palavra. Não há pregador em casa, não há servo em casa, não há serva, não há trabalho. Coloca em frente na frente para interceder pela família. E esses fariseus eram assim: interpretavam a lei, mas não praticavam a lei. E nos dias de hoje podemos ter pessoas ligadas a essa natureza. Dentro do tempo podemos ter, é possível sim, é possível ser filho de Deus e também ser filho do diabo. Como fala João, 1 João capítulo 3, versículo 10: e nisso vos conhecereis os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Diferença entre uma geração perversa e uma geração eleita. Aleluia.
Amém. A igreja foi chamada para ser uma geração eleita. Pedro fala em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 a 8. Nós somos a geração eleita, sacerdócio santo, povo de Deus, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, para que vá esse prêmio, Evangelho. Aleluia. Nós somos uma geração eleita. Somos chamados para isso. E nesse caso dos fariseus envolvia espíritos. Pela influência de Cristo. Sabe dizer, vocês só querem sinais de mim, mas as minhas palavras não entram em vocês. Vocês estão preocupados comigo. Estão preocupados comigo terça-feira, querem me cultuar. Quarta querem me cultuar, quinta querem me cultuar, domingo querem me cultuar, mas vocês não querem a mim. Vocês deixam com o vosso dia a dia. Vocês praticam que é mal. Vocês são adúlteros. Está pronto para o fariseu? Para o fariseu, irmãos. O mentiroso é mentiroso. O infiel sabe que ele é infiel. O gatuno sabe que ele é gatuno. O adúltero sabe que ele é adúltero. Amém. O que se prostitui sabe que ele se prostitui. Amém. Está chamando a geração perversa. Livrai-vos da geração perversa. Receba o Evangelho da transformação. Deus quer relacionamento. O relacionamento na Bíblia é se envolver com Deus. Diz a palavra em Gênesis, capítulo 4, versículo 27. Enoque andou com Deus. Enoque andou Com Deus. Enoque andou. Com Deus. E quando vamos vir para Amós 4, ele fala: como poderão andar dois com Deus? Como poderão andar dois? Se não viverem de acordo? E agora? Amém? Amém. Agora faça a ligação. Gênesis 4, 27, Amós 4, 7. Se Gênesis está dizendo a vocês que Enoque andou com Deus, e Amós está falando como podem dois andar se não viverem de acordo? Está dizendo, se então Enoque, que andou com Deus, estava de acordo com a palavra de Deus. Enoque estava de acordo com Deus. Enoque é de Deus. Mas tem gente que está andando com Deus, mas as práticas não estão de acordo. Com Deus. Está acampado para Deus, mas as práticas não estão de acordo. Com Deus. Está em PSDE, está a governar, dirigir, mas a prática, as obras, as ações não estão de acordo com Deus. Aleluia. Amém. Conserva com Deus, moça. Não basta ser um pregador. Temos que andar de acordo com a pregação. Não basta ser intercessor. Temos que andar de acordo com a intercessão. Não basta ser homem de missões. Temos que andar de acordo com a missiologia de Deus. É essa geração perversa. O tema é: livrai-vos desta geração Perversa. não só rejeitavam, eram endemoniados também. Amém? Eram endemoniados. Porque alguém que vive nisso, diz que ouve a palavra, não se converte, não se endireita, é perverso, é mau, tem o coração mau. Mateus capítulo 15, versículo 8, diz assim. Bem, o mesmo grupo de Mateus 12, 13, 14, está em 15 também, bem? Mateus 15, versículo 8. Pessoal, irmão, para terminarmos, pessoal, este povo honra-me com lábios. Honra-me com o quê? Com os lábios. Mas o seu coração está longe De mim. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Está indicado. Cristo aqui está apontando as obras deles. Então você me adora aqui no domingo. Se segunda-feira você fica no Deus a fazer, não tem não, Senhor. Amém. Em vão você está servindo ao Senhor, se não te consertas hoje. Se você no Deus a fazer, pratica
muitas outras coisas que aparenta ser de Deus, mas você não é de Deus. Aparenta avançar com a minha obra, mas você não está na minha obra, eu não me conheço. E se não se consertar com Deus, amanhã vai ver uma geração inesperada. Porque, Senhor, nem eu que preguei em teu nome, nem eu que expulsei em teu nome, Senhor, em teu nome fiz maravilha, em teu nome fui as províncias, em teu nome eu era missionário, apenas. Sim, meu nome prega mesmo, o meu nome cura mesmo, o meu nome faz mesmo o servo, o meu nome faz mesmo o serva, mas afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Amém. Não me opera. Vamos orar, vai ser liberto, amém. Mas a pergunta é, depois disso, é para duas gerações. Mateus 12, 38, 1 de Pedro, 2 de Pedro 2, 8. 2 de Pedro fala que nós somos geração eleita. Fomos tirados do pecado para a luz. Mateus está dizendo que essa é uma geração perversa. Entre duas gerações, em que geração você está? Dos perversos ou dos eleitos? Dos sujos ou dos limpos? Dos encardidos ou dos transformados? Dos fofoqueiros ou dos mensageiros da palavra de Deus? Estamos em que geração? Dos que percebem pela obra de Deus para as almas serem libertas, ou dos que impedem, os que percebem pela obra? Estamos em que geração? Prepare-se, a palavra para ser pregada, a palavra para ser ministrada. Enquanto pregamos, Deus cura. Enquanto pregamos, Deus fala. Enquanto pregamos, Deus liberta. Enquanto pregamos, Deus batiza. Enquanto pregamos, Deus aviva. Esse é o gameplay. Esse conservar com Deus. Esse é o tempo. Livrai-vos desta geração. Último detalhe. Segunda Coríntios 2, 4. Segunda Coríntios 4. Quem tem esse texto em depois pode citar. E eu vejo esse século, sabe o quê? Segunda Coríntios 4, 3 a 6. Diz como? O Deus deste século cegou o quê? Entendimento. Cegou o quê? O vosso entendimento. Pois incrédulo, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Evangelho. Com cegos. Cegueira espiritual. Há muitos a viver essa condição. Estão cegos espiritualmente. Não basta sermos pais grandes nos instrumentos, nas músicas, nas pregações, nas lideranças. Nós temos que ter o entendimento da palavra. Temos que ter o entendimento do Evangelho. Deus quer que nós caminhamos como? O entendimento. Cego, muito cego o entendimento. Isaías 53, versículo 1 a 4. Fala a Bíblia. Associa o pecado com enfermidade. E Deus, verdadeiramente, Isaías 53, versículo 4. E verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as doenças levou na cruz. A Bíblia no Velho Testamento associa a enfermidade como pecado. E é que esse homem de João 5 vivia. O homem vivia debaixo do pecado. Que foi assinado como uma enfermidade. Essa que muito tem que ter deliberadamente. Há homens que quando começam a praticar várias práticas de moralidade, pegam uma sífilis, pegam uma doença. É semelhante a esse homem, João 5. Como enfermidade. Pecado é associado à enfermidade. Uma vida de pecado não agrada ao Senhor, irmãos. Uma vida de pecado oculto, pecado escondido, não agrada a Deus. É o tempo, irmãos, de conservar a tua vida com Deus. Essa é a tua condição, se conserva com Deus. É bom se você para de cantar, se conserva com Deus. É bom se você para de pregar, se conserva com Deus. É bom. Se conserva com o Pai. Senão Deus pode te envergonhar amanhã. Deus falou para Apocalipse 2, versículo 14. Tens nome de que você vive, estás morto. Tens nome de que você prega, mas você está morto. É
bom que você se conserta com Deus. Se lava da justiça com Deus. Senão virei aqui e tirarei o teu castiçal. Ele fala que que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa com esse areia. Coloca-se em pé em Jesus por um instante. Não apenas mais um culto, irmão. Se você que está aqui viu que Deus falou para a tua vida, Deus tocou no teu coração, aí onde você estiver, pare com